Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele que tem sua formação desde 2007 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fez a sua residência na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, desde 2010. E tem uma residência que ele fez também em 2008 nos Estados Unidos, que eu quero perguntar sobre essa residência para ele também. Está há mais de 15 anos dentro da especialidade, direto de Criciúma. Eu estou falando do professor Dr. Fernando Antonini. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Graças aos congressos de São Paulo, a gente tem a oportunidade de receber alguns colegas de outros estados. Seja bem-vindo, professor. Prazer é meu, Ismael. Muito obrigado pelo convite. Que bom que deu certo, né? Eu estava em Sim. São Paulo hoje, vou ter um evento amanhã, tinha cirurgia hoje à tarde. Então a gente consegue unir aí o útil ao agradável e parabenizo você pelo canal e agradeço pelo convite. Obrigado, meu amigo. Um prazer imenso poder recebê-lo aqui. A Bucocast vem desbravando aí a especialidade em alguns estados, a gente tem ido também fora, mas quando vem um cirurgião para um congresso, para um evento, a gente sempre dá um jeito de organizar a agenda, adequar com a agenda do cirurgião, porque para a gente é sempre uma honra. Professor, eu queria que você falasse, vou te chamar de professor, porque nós nos conhecemos recentemente, inclusive nós estivemos junto no primeiro Ecobuco, né, em Goiânia agora, recentemente, e vou te chamar de professor. Eu queria que você falasse dessa formação, da especialidade, da residência. Você foi estudar fora também, uma residência aí até então, até que, assim, não sei se a gente gravou com alguém que fez residência fora do Brasil, mas eu queria que você falasse da sua formação e quem te influenciou a entrar dentro da Bucomaxilo. Então, comecei a fazer faculdade em 2002, na Universidade Federal. No começo, como qualquer outro aluno, acho, né? Acho que a gente não tem muita noção do que a gente vai fazer depois. E aí, primeiro semestre, não gostei do curso. E aí, vou desistir, não vou continuar, não vou. Até que chegou numa etapa da faculdade onde eu conheci o professor Nazareno, lá de Florianópolis. Foi meu professor na faculdade. E aí, ele mostrando os casos, mostrando como era a rotina dele na cirurgia bucomaxilofacial. E junto com isso, a minha mãe tinha feito uma cirurgia ortognática com ele. Na época eu não era estudante, ainda não sabia, mas aquilo já me impressionou de certa forma. E aí, a partir das aulas com o Nazareno, eu decidi que eu queria fazer cirurgia bucomaxilofacial. E aí já comecei a me dedicar para isso desde o quinto período da faculdade. Acho que foi no sexto período eu já tinha ido para fora, fui fazer um estágio nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte. Fiquei 3 meses lá e aí voltei mais decidido ainda que eu queria fazer cirurgia bucomaxilofacial. E aí só esperei terminar a graduação, focava só na cirurgia, só fazia cirurgia. E aí, por influência do Nazareno, eu já queria fazer a especialidade. Aí acaba a formação, acaba a graduação, começa aquela questão de prova de residência, né? Prova de residência aqui, prova de residência lá. Prestei a prova lá em Floripa, em Florianópolis. Não entrei no primeiro ano. E aí eu tinha feito algumas entrevistas nos Estados Unidos. E aí tinha sido aprovado lá. E aí fui para lá, né? E aí fiquei um tempo nos Estados Unidos. Não vou me prolongar muito aqui. Voltei. Fiz uma outra residência na Universidade Federal do Paraná. 3 anos, em Curitiba. E aí voltei para Criciúma. Voltei para minha terra natal, Bom Filho, a Casa Torna, né? Você é nascido lá? Sou nascido lá. Nascido lá e saí com 17 anos eu saí para fazer o meu último ano do segundo grau nos Estados Unidos também. E aí quando eu voltei eu fui para Floripa, de Floripa eu voltei para os Estados Unidos eu fui para Curitiba e aí voltei para Santa Catarina. Aí fiz mestrado, doutorado em Porto Alegre. Nesse tempo eu já estava trabalhando, já estava com o consultório montado, e aí o mestrado tinha algumas atividades durante a semana, Porto Alegre, Criciúma, daí umas 2h30, 3 horas, então eu conseguia fazer essa logística de estar trabalhando junto. Então fiz mestrado, doutorado em Porto Alegre, isso de 2013 até 2017, então esse período, né? 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. A minha pesquisa de doutorado também foi nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, junto com o professor Michael Miloro. E aí depois, continuando essa formação, a gente não para nunca, né, Ismael? Sim. Você sabe como é que é, congresso e curso e isso. Eu decidi entrar na área da estética
da cirurgia estética. E aí, quando eu percebi que não era aqui o local que eu ia aprender a fazer isso, eu voltei para os Estados Unidos, fiz alguns cursos lá também, de cirurgia estética. E desde então, eu venho me militando bem nessa área da cirurgia estética, junto com cirurgia ortognática, implante, que é o que a gente mais faz lá na nossa clínica. Aonde que caiu a chave da estética, já que a bucomaxilo e a estética, pelo menos no meu ponto de vista no passado, existia um certo preconceito do bucomaxilo que fazia cirurgias estéticas, né? Do tipo assim, não, bucomaxilo tem que fazer ortognática, esse negócio tem que deixar pro plástico, pro médico e tal. Você chegou a sofrer algum preconceito com relação a isso quando você começou a desenvolver a parte estética? Até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje, é. Assim, a nossa formação, a formação do cirurgião bucomaxilo, aliás, excelente pergunta essa, tá? A formação do cirurgião bucomaxilo, ela sempre foi em tratar a parte óssea, a parte do esqueleto. Deformidade. Ou deformidade, ou trauma, ou reabilitação, ou ressecção de tumores do osso, a parte óssea. E a gente não tinha, na nossa residência, nos nossos cursos de formação, a gente não tinha essa parte da estética. Que, aliás, o cirurgião americano tem. Na formação dele, ele faz cirurgia estética. O cirurgião bucomaxilo. O cirurgião bucomaxilo europeu, o cirurgião bucomaxilo americano, ele faz cirurgia estética. Só que a gente aqui não fazia. Honestamente, Ismael, eu não sei se foi uma falha nossa de não ter ido atrás, de não ter corrido atrás disso, ou se a gente não teve apoio, talvez, dos órgãos necessários, vamos dizer assim, Conselho Federal, Colégio Brasileiro, talvez, não sei. Não sei, acho que prefiro acreditar que a gente que não se dedicou a isso mesmo. Mão o cirurgião tem para isso. Muita. Aliás, é o que mais tem, na minha opinião. E aí, com esse boom que deu no Brasil da harmonização, começou a entrar a estética no nosso paciente. O nosso paciente começou a procurar a estética. Não só a questão funcional. A cirurgia ortognática ela já dá uma estética para o paciente. Mas por que não ir além disso? Só que a harmonização também não resolve tudo. Né? E aí começou a gerar essa demanda de procedimentos estéticos. E aí, quando a gente viu que a gente tinha conhecimento, mão cirúrgica, vamos dizer assim, técnica cirúrgica para isso, por que não fazer? Só que mesmo assim a gente continuava sem ter onde procurar. Tá bom, quem que vai me ensinar esse negócio? Né? E não tinha, o curso de residência não tinha isso. O curso de especialização não tinha isso. E aí eu até tentei no começo, quando eu decidi começar a militar nessa área, eu busquei um cirurgião plástico, né? Vamos tentar fazer uma parceria aqui e tal. Eu vi que eu não tive muita abertura. Aí fui em outro plástico, encaminhei os pacientes para ele, operei junto. Vi, né, a primeira. Na segunda eu falei, quem sabe você faz um lado, eu faço o outro. Deu para ver que ficou um pouco desconfortável. Aí caiu a ficha, eu falei, quer saber, cara, esses caras não vão me ensinar. Preciso aprender fora esse negócio. Igual o Paulo Medeiros lá do Rio, o Antenor Araújo lá de São José. Lá em 1980 eles foram buscar cirurgia ortognática nos Estados Unidos e trouxeram para cá e começaram a ensinar. Né? E aí eu pensei a mesma coisa. Falei, cara, vou para os Estados Unidos. Aí comecei a pesquisar, comecei a estudar. Falei, quem que é o bambambam nessa área aí? Quem é o pica nisso aí? É um cara em Beverly Hills, em Los Angeles, chamado Benjamin Talley. Eu liguei para ele e falei, cara, assim assado, tenho vontade de ir. Bucomaxilo? Não, ele é otorrino, mas só faz cirurgia estética da face. Para mim, ele é o melhor do mundo. De nível do italiano que teve aqui? Mirko Raffaini. Nesse nível aí, para mais. Caraca. E ele me aceitou e eu fui. Fiquei um tempo lá com ele. Aí voltei e falei, não, preciso mais. Aí liguei, tem um outro cara em Nova York que é muito bom. Chama Andrew Diacono, mas aí eu vi que ele... pois é, pandemia, a gente não tá aceitando ninguém. Deu pra ver que ele não queria. E aí depois eu descobri um outro cara que é muito bom, chama Mike Nyack, em St. Louis, Estados Unidos também. E aí eu liguei pra ele, mesma coisa. Assim assado, quero refinar meus resultados, quero aprender a fazer isso aí e tal, não sei o quê. E eles têm lá um programa que você vai. E aí eu fui, fiquei um tempo com eles também, viraram meus amigos, são meus amigos. Hoje encontrei o Ben Talley agora num congresso que eu fui na Itália. E aí voltei com o negócio pronto. Falei, agora eu aprendi a fazer. Tem um cara que veio aqui, chama Manolax. O cara Manolis Manolax, que ele é de Nova York. Conheço.
Não tá no mesmo nível desses outros aí. Mas ele tá, Não tá. nessa área, né? Ele é dessa milita área. nessa área também. Ele é da estética, Sim, mas da ele não estética. tá no mesmo nível. Tem, assim, tem vários. Tem, por exemplo, o ano passado, o Laureano teve aqui, né? Eles trouxeram o John Naemto. O John Naemto é um bucomaxilo que só faz estética. Cara, e esse cara merece um respeito histórico de estender tapete vermelho para ele. Porque ele também apanhou pra caramba, porque ele desbravou a cirurgia estética para a área do bucomaxilo. Entendeu? Lá nos Estados Unidos. Então ele merece, e ele teve aqui o ano passado, no Rio, na verdade, foi o congresso do Face Teams no Rio, e ele deu aulas sensacionais e tal, esse cara merece muito também. Mas na minha opinião, o Ben Tyler e o Mike Nayak estão em outro patamar de resultado. Outra prateleira. Outra prateleira. Não é igual. Mas esse que veio aqui, né, o John Naemto, ele merece todo o respeito histórico por tudo que ele fez. Tem uma frase dele que é bem, não sei exatamente as palavras assim, mas como você falou, né, até hoje existe um preconceito, pô, vai fazer cirurgia estética com dentista, como assim e tal. Cara, tem muita gente da nossa área mostrando um resultado muito melhor que alguns cirurgiões plásticos. Então tem uma frase dele que é bem, bem famosa, não sei se são exatamente essas palavras, assim, mas ele fala assim, quando é para fazer um acesso na pálpebra para tratar uma fratura de órbita às 3 da manhã no pronto-socorro, chama o bucomaxilo. Mas quando é para fazer um acesso na pálpebra para tirar 2, 3 milímetros de pele para fazer estética, eu sou apenas um dentista. É uma frase bem famosa dele, assim, né? Então, e é exatamente isso. A gente pode fazer a face inteira se for para tratar fratura. Mas se for para tirar um pedacinho de pele para fazer estética, parece que não pode. Parece que, não, um dentista, como assim? Então, uma coisa não cabe... Tem coisa que não tem muito nexo, assim, a gente fica sem entender, mas a gente tem que andar conforme a música, vamos dizer assim, dançar conforme a música, né? Se existe um veto do conselho que a gente não pode fazer, então não pode fazer, vamos, entre aspas, né? Brigar para a gente poder estar atuando dentro dessa área também, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para entregar. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, no YouTube, para você receber as notificações e também passar a seguir o nosso Instagram, onde a gente compartilha alguns cortes lá também no Instagram. E fazer aqui um agradecimento à Traumec, que tem colaborado e apoiado o nosso trabalho, tanto interno, externo, dentro da especialidade, na educação continuada. Então, nosso agradecimento é ao César e ao Paulo Caritá. Nosso muito obrigado. Professor, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, agora, comparado a 5 anos atrás, eu estou há 10 anos dentro da especialidade, ainda as pessoas entortavam o nariz quando falava de cirurgia estética, né? Tipo, eu que não sou da especialidade, sou da área do marketing, enfim, mas a gente fazia muito conteúdo e a gente ouvia a cirurgia. Agora parece que não, até os da velha guarda, os raiz, estão começando a pegar esse caminho, porque parece que quem começou, né, como você, cedo, tá bebendo água limpa e você já é uma grande referência dentro da especialidade. Eu queria que você falasse do futuro das cirurgias estéticas dentro da especialidade. Hoje a gente tem o Colégio Brasileiro, né, tem discutido essa questão das cirurgias estéticas da face junto aos conselhos responsáveis e tudo indica que logo em breve nós vamos estar atuando aí dentro de um pouco mais, né, e com uma certa regularidade maior, né, diga-se de passagem, dentro das cirurgias estéticas. Eu queria que você falasse como que você vê a formação do bucomaxilo para atuar dentro dessas áreas da cirurgia. Eu acho assim, Ismael, o mercado gera demanda. E o mercado tem gerado muita demanda para isso. Tanto que a gente vê assim, figurões, referências em cirurgias de implante, referências em cirurgia de trauma, referências em ortognática, buscando os cursos de estética. A gente tem um curso disso e a gente vê, gente que eu sentava na primeira fileira para assistir o cara no congresso, o cara tá lá fazendo curso comigo hoje. Entendeu? Isso eu sou prova porque a gente esteve junto no congresso e eu sei disso. Então, isso é muito gratificante para nós. Para mim, eu acho isso muito, muito legal, assim, né? A gente teve referências mesmo nos nossos cursos já. E tem outros que já vieram conversar comigo, a gente tá só organizando aí, enfim. Então, acho que o mercado tem uma demanda gigante para isso. Tá? E eu acho que, de novo, a gente tem uma boa formação, a gente tem uma boa mão cirúrgica, mas tem muita gente ainda atropelando da odontologia.
E aí, eu não condeno o médico que fala, pô, mas o dentista fez isso aqui. Porque tem um monte de dentista fazendo Cagada. merda, Coisa ruim. cagado. Porque o cara não estuda, ele acha que vai sentar lá, vai ver um vídeo do YouTube, né? Vai fazer um curso lá com o fulaninho de tal no final de semana e vai sair fazendo. Não é assim que faz. Então, assim, o futuro, para mim, vai liberar para nós fazer. O Belmiro falou lá no Congresso. Né? O colégio está em cima disso, o colégio está dando apoio, acho que com razão, inclusive. Acho que estava na hora da gente colocar aí os nossos esforços para cima disso. Então, eu não tenho dúvida que vai liberar, eu acho que a gente tem que fazer isso com muita parcimônia, com muita calma, até né, dentro dos procedimentos que a gente já tem liberados hoje, fazer isso, né, até que liberem os outros. E a hora que liberar, cara, você que quer fazer, tem muita demanda. Mas estude, faça um bom curso. Faça um bom curso. Quantas pessoas que vieram falar comigo, que querem fazer o curso lá, e amanhã tem um congresso voltado só para a cirurgia estética da face aqui em São Paulo, do Face Steam, e tem muita gente que quer fazer lá a cirurgia tal e não vai estar no congresso amanhã. E aí? Por que você quer fazer? Pô, tem um congresso voltado só para isso, e você não vem? Então depois não fica falando, pois é, o dentista tinha que estar fazendo e tal. Se a hora que tem um congresso, os caras não apoiam. Entendeu? Então assim, quer fazer, eu acho que tem muita demanda para isso, cara, faça um curso bom, né? Se especialize, se atualize, se prepare e aí você começa a fazer. Agora, começar a fazer baseado em vídeo do YouTube, coisa da tua própria cabeça, que hoje está assim, e a gente vê alguns resultados chegando aí, isso aí é pano para manga para o médico falar ainda mais, cara. Quando o médico vê um resultado, o cara chega lá com o nariz assim, ou com a face assado, e o médico vê isso aí e fala, é óbvio que ele vai falar, a gente está fazendo errado. É óbvio que ele vai falar. Eles também fazem errado e a gente não fala. Né? Não é só... Sim. O erro não é de um lado só aqui. É quem faz. Exatamente. Acontece com quem faz. Mas a gente só está fomentando, com esses resultados ruins, a gente só está fomentando eles falarem ainda mais e fazer cada vez mais o que eles querem fazer, que na minha opinião é reserva de mercado. É isso que eles estão fazendo. E vou te dizer, se eu fosse médico, talvez eu também ia fazer reserva de mercado. Não acho errado. Agora, eu entendo o lado deles, que eles entendam o meu também, que eu tenho preparo, eu estudei, eu fui atrás, eu tenho um bom resultado e eu estou dentro da minha área de atuação. Tem informação para isso. Tem informação para isso. Então, eu entendo o seu lado. Você quer fazer reserva de mercado? Eu entendo o seu lado, mas entende o meu também. Agora, eu entendo eles quando o dentista clínico, que não é preparado para isso, é simplesmente entre aspas, um maluco corajoso que está fazendo lá e sem preparo. Aí os caras vão falar mesmo. Né? A gente torceu o bico quando a biomedicina, a farmácia quis começar a fazer preenchimento. A gente, pois é, mas como assim farmacêutico fazendo preenchimento? A gente estava fazendo nossa reserva de mercado. O médico fez com a gente. Aí quando a biomedicina começou a fazer, a gente chorou também. Então tá todo mundo no mesmo barco, cara. Agora, quer fazer? Se prepare. É isso mesmo. Professor, se você tivesse a caneta e tivesse que colocar se você tivesse a caneta na mão para decidir o que colocaria na prateleira do bucomaxilo, quais procedimentos que você, no seu ponto de vista, caberia e a gente daria conta tranquilamente? Dos procedimentos estéticos? Os procedimentos estéticos da face. O que você acha que convém e que a gente teria condições tranquilamente de poder... Se eu pudesse determinar a lei... se você tivesse a caneta... Porque assim, a gente tem uma limitação hoje que é assim, quando libera para CRO fazer. Então, por exemplo, hoje um recém-formado pode fazer uma cirurgia ortognática, legalmente. Legalmente ele pode fazer. Cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Formou ontem, se ele quiser fazer, legalmente ele pode. Obviamente que se der problema, o juiz vai perguntar, você tem informação para isso? E o cara vai falar, não. Aí o cara vai se complicar, mas legalmente ele pode. Então, o problema é que se liberar tudo isso, vai liberar para todo mundo. Se eu tivesse a caneta, eu ia, né, se eu pudesse fazer isso, libera para quem? Para bucomaxilo com a formação X, com a formação de uma residência, com a formação de 8.000 e poucas horas, lá, conforme diz a residência. Agora, quais procedimentos? Todos, desde que seja para bucomaxilo. Só para bucomaxilo. Eu não acho que um recém-formado, eu já fui recém-formado, tá? Mas eu não acho que um endodontista, sem demérito nenhum ao endodontista, mas ele é especializado em outra coisa. A gente é especializado em cirurgia. Mas a grande limitação
dessa liberação hoje, do que a lei diz, é que quando libera para CRO. Então qualquer um pode fazer. E aí isso gera muito problema. E aí depois a gente vira farinha do mesmo saco. Ah, o dentista fez. Tá, eu sou dentista, mas eu tenho formação, tenho capacitação, estudei, fui atrás, tenho técnica. Não posso fazer? Então, assim, na minha concepção, quais procedimentos? Todos. Para quem? Para o buco. Dentro da sua formação, você tem um bom período aí de estudo e de treinamento nos Estados Unidos, né? Residência, enfim, diversos cursos. Como que você avalia, comparado aí a nossa formação com a formação desse profissional, que todos batem continência, mas a gente sabe que nós temos grandes nomes dentro da especialidade. Qual que é a sua avaliação no quesito formação, mão, cirurgião, com relação a isso? Pode falar palavrão aqui? Bom, assim, eu acho... Eu não conheço tanto assim o mercado europeu. Vou falar dos Estados Unidos, que é onde eu tenho bastante conhecimento. Eu acho que de formação, a gente é melhor que eles. A gente se forma melhor que eles. Tanto é que eu já recebi cirurgião de lá, residente de lá, para acompanhar a cirurgia minha. E o cara veio de lá, assim, achando que a gente fazia aqui era coisa de outro mundo, né? O que eles têm de vantagem, na minha opinião? Tecnologia. Tecnologia. Então, enquanto aqui a gente tem que implorar, né, para um convênio ou, assim, fazer 300 relatórios e nem sempre assim dá certo para ter uma placa customizada, uma prótese customizada, lá os caras fazem na residência, de rotina. Entendeu? Então, acho que a tecnologia eles ganham da gente. Agora, ou seja, a gente é mais desafiado nesse sentido. Exatamente. Aquele negócio assim, você joga no campo de terra a vida inteira, a hora que você vai para grama, entendeu? Super de boa. E a gente tá jogando no campo de terra na residência, né? Beleza. Agora, de mão cirúrgica, eu acho que de técnica, né? Eu acho que a gente, lógico, contando que o profissional fez uma boa formação. Eu não estou dizendo... Sim. Isso é uma outra diferença que eu acho interessante também. Lá, para você formar, você tem que fazer residência. Ponto. Acabou. Não tem esse negócio de especialização, você vai uma vez por mês, final de semana, buco, mais ROF, mais implante, mais Não. Não tem. Não tem. Quer fazer residência? No mínimo 4 anos de buco. No mínimo 4. Então, assim, você tem que parar a sua vida para fazer aquela residência. Não é igual aqui que o cara faz, junto com o consultório, junto ele toca a empresa do pai, e no final do ano ele ganha um certificado lá de 2 horas. Entendeu? Então, essa é uma outra vantagem deles. Mas contando que se faça uma boa formação aqui tem programas de residência bons, e aquele que era bom há 20 anos atrás continua sendo bom. Aquele que era ruim há 20 anos atrás continua sendo ruim. Os caras não evoluem, parece, né? Então, tendo um bom programa de formação aqui, eu acho que a gente é melhor formado que eles. E uma outra diferença que eu vejo é que o brasileiro ele dá muita ênfase para estética. Então, a gente vai fazer uma cirurgia ortognática hoje. Cara, o nosso planejamento é totalmente baseado na estética da face do cara. E faz um monte de procedimento ainda extra quando precisa, implante facial, às vezes uma lipo, né? Às vezes dá um retoque no nariz, enfim. Mas a gente está muito ligado na estética. Lá não, lá é assim, ó. Ortognática, tem que botar na oclusão. Fechou a mordida? Essa é a mordida? Então tá tudo certo. E nós não. É mordida boa, respiração boa, estética. Então a gente vê, e eu recebo muito paciente dos Estados Unidos para operar, muito não, mas alguns. E a gente vê assim, eu quero fazer contigo porque eu vi os teus casos e esteticamente eu estou buscando isso, coisa que eu não consegui nos Estados Unidos. Entendeu? E às vezes até reop, até revisão, cirurgia secundária, fez lá, beleza, a mordida tá boa, mas a estética não tá aquilo tudo, sabe? E o paciente está buscando estética. E eu acho que o nosso olhar de estética aqui, em geral, não estou falando todo, né? Em geral, é melhor que o deles. Eu tive no Cobrac de Florianópolis e assisti uma aula do professor Nelson Leão. Depois eu tive outras oportunidades. E ele tem um conceito de cirurgia ortognática, minimamente invasiva, mas tem um olhar muito, né, assim, minimalista para a parte estética. O que fez você olhar com essa atenção das cirurgias estéticas, bem diferente do caso dele, que ele faz associado, você já tem uma gama de procedimentos que você faz, né, paralelo à cirurgia ortognática. Foi algum caso? Onde que despertou isso que você fez? Falou, cara, eu posso melhorar? Como que foi essa questão, assim, professor? Cara, acho que 2 coisas. A demanda do paciente. O paciente vem pedindo. Exigindo. E 2, cara, eu sou um cara muito perfeccionista.
É tipo da sua região esse paciente de exigência estética? Porque a região ali de Santa Catarina, né? Tem o nível, né? O sarrafo lá é alto. Isso também É diferente. é diferente. É É. diferente. De vez em quando a gente escuta em congresso, né? É, os casos do Jonatas, por exemplo. A população que o Jonatas opera é a mesma que eu opero, que a gente está Sim, muito próximo, sim. né? E a gente opera, o paciente ele já é, o perfil, o fenótipo dele já é um paciente diferente, né? Sim. Então é um paciente que muitas vezes ele exige mais também, né? A expectativa estética é maior. Então, e junto com isso, junto com essa demanda do paciente, tem a questão de que eu sou um cara que eu não me contento. Mostrei vários casos lá no EcoBook, vou mostrar amanhã também. Eu fiz cirurgia ortognática que ficou perfeito. Mas eu olhava para aquele pescoço e eu falava assim, não, calma lá, cara, tem alguma coisa que eu posso fazer melhor nesse pescoço. A maxila tá boa, a mandíbula tá boa, o mento tá bom, o nariz tá bom. Não, mas esse pescoço aqui não tá legal. Eu preciso alguma coisa a mais. E aí eu fui buscar. Tecido mole. O tecido mole, exatamente. E aí eu fui buscar. Então hoje eu faço muita cirurgia ortognática associada à cervicoplastia, por exemplo. E tem paciente que me procura já sabendo que fala assim, eu tô te procurando, eu tô vindo aqui em você, tô saindo lá de Campo Grande, já atendi, por exemplo, ou às vezes até de fora do país, porque eu sei que você faz a estética facial junto. Entendeu? Igual, né, o Jonatas, por exemplo, que é uma referência em cirurgia minimamente invasiva, ele fala, os pacientes me procuram porque eu faço a minimamente invasiva. Os pacientes já sabem o que é isso. Hoje todo mundo tem informação na mão. Sim. E eu tenho essa mesma demanda do paciente que quer fazer de cirurgia estética. Então, assim, eu quero fazer com você porque eu sei que você faz estética junto. Então, assim, é a demanda do paciente junto com o meu olhar, que eu não estava contente com alguns casos. Falei, eu preciso fazer alguma coisa a mais aqui. E hoje, quando eu faço junto, eu olho e falo assim, meu Deus, é outro caso, cara. Meu Deus, se eu não tivesse feito, teria ficado bom, mas não tão bom. Tem alguns pacientes que você olha assim e fala assim, se eu pudesse voltar e... Acho que quase todos... Antes uma das de coisas você- que eu falo na minha aula, assim, pô, como é que a gente não fazia isso há 10 anos atrás, cara? Como? Como que eu olhava para esse pescoço e eu ficava contente com esse resultado? Por que eu não fazia isso? Mas aí tem toda a questão legal também. A gente não podia, ou a gente não sabia, ou não tinha apoio, não sei. Mas eu olho sempre os pacientes e falo, caraca, se eu tivesse operado esse paciente hoje, eu teria deixado ainda melhor. Hoje o paciente seu de cirurgia ortognática, você sempre propõe para ele a estética associado ou não? Vai da queixa do paciente. Como que é isso? Não, se ele tem a indicação, se eu vejo potencial em melhorar, eu já proponho junto. Isso aqui não é venda. Não é isso. É para deixar o caso melhor mesmo. Tá? Eu já proponho junto. Só que, ao mesmo tempo, a gente sofre um pouco nessa questão hospital, né? Então, aonde eu tô, é cidade pequena, tal, né? Não é um grande centro como São Paulo, onde você pode fazer o que você quiser e ninguém tá nem aí, né? Lá não, lá assim, os hospitais, o convênio, tal, eles controlam muito isso. Olha, a gente não quer que você faça cirurgia estética junto. Às vezes tem algum cirurgião plástico, já aconteceu, né? De cirurgião plástico pedir, olha, a gente não quer que o buco venha aqui fazer cirurgia estética. E o hospital respeita isso. Então, não é também qualquer lugar que a gente pode fazer. Às vezes o paciente vem, ele quer fazer, eu falo, se for para operar aqui, eu não posso fazer. Entendeu? Então, ou a gente faz depois, aí eu faço para você no consultório, ou a gente vai para outro centro, né? Outro hospital. E não estou nem dizendo de procedimento vedado, estou dizendo de procedimento que a gente pode fazer. Sim. Mas ainda tem muito aquele negócio assim, o dentista fazer isso aqui nesse estabelecimento, não, entendeu? Então, assim, se eu puder fazer, o paciente tem a vontade, eu consigo oferecer para ele, e quando eu acho que realmente vai ficar melhor, eu ofereço. Agora, se eu não acho que não vai fazer diferença ou não vai ficar bom, faz ortognática convencional que está tudo certo. Hoje, dentro da cirurgia estética facial, a gente tem alguns procedimentos que estão bem assim, em alta. E o que eu tenho visto mais, eu não sei se é porque é o meu... É o filtro que eu tenho visto muito cirurgias associadas com os implantes faciais. Isso como você é um especialista nessa área também, isso é uma área que você acha que tem uma demanda e que isso tende a crescer, professor? Acho que sim, acho que muito. Os implantes faciais suprem algumas deficiências que a ortognática não é capaz de fornecer. Por exemplo, independente da altura que você vai fazer o corte da Lefort, a área do malar, a área inforbitária não vai avançar. Vai ficar deficiente. E muitas vezes vai ficar mais
vai ficar aparentemente mais deficiente do que era antes, porque você traz a maxila para frente e o paciente já tem um afundamento na região de malar infraorbitária, a hora que você leva a maxila para frente vai aparecer mais afundado ainda. Então, esse é, por exemplo, um dos exemplos em que o implante facial vai entrar muito bem. Outra coisa, a ortognática, às vezes eu não consigo alargar a distância intergoníaca, os ângulos mandibulares, muito. Consigo fazer um pouco. Né? Tem um cirurgião aqui em São Paulo que faz muito bem isso, que é o Carlos Eduardo, o Cadu. Mas muitas vezes eu não consigo alargar tanto assim. E eu preciso colocar uma prótese de ângulo. Né? Então, assim, cabe muito essa combinação. Acho que vai crescer muito isso, ainda mais agora que tem muita gente customizando implantes, tem muita empresa de customização. Antes a gente só tinha o Porex, Medipor, Omnipor, que era pré-fabricado, era um material caro, relativamente um índice moderado aí de infecções. Né? Hoje tem muita empresa customizando materiais melhores. Então, cimento cirúrgico. Cimento cirúrgico, ou o PMMA, ou o PIC, titânio, enfim, aí tem vários, né? Mas cabe muito isso. O que eu vejo hoje um pouco disso ainda, e eu vou falar sobre isso no ENEC, quem tiver no ENEC, eu convido a assistir essa aula, é que os designs dos implantes customizados, principalmente de ângulo, ainda não estão bons. As pessoas ainda não entenderam qual é o melhor desenho do implante e a melhor indicação. Tem muita gente querendo alargar e aí o implante está ficando... E não acho que o erro seja na técnica cirúrgica, eu acho que o erro está no design do implante mesmo. No planejamento. No planejamento. E aí, dependendo de como você faz, eu já conversei com bastante gente sobre isso, inclusive com alguns que têm empresa de planejamento. Esse implante está ficando... A área mais projetada do implante está ficando muito para trás. E o paciente está parecendo que ele está ficando com cachumba depois da cirurgia. Já conversei isso com alguns planejadores aí. Postei um caso ontem, inclusive, de implante facial associado à cirurgia ortognática, que deu bastante repercussão também. A gente fez um caso bem agressivo, e ficou muito bom. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Assim. Aliás, se você pegar a grade do ENEC, que é o nosso próximo congresso regional, cara, eu acho que tem mais... Não saiu a grade oficial ainda, mas como eu tô lá nos palestrantes, eu já tive acesso. Eu acho que tem mais de 15 palestras sobre implantes faciais. De tão na moda que está o implante facial hoje. Né? Alguns associados à ortognática, outros não. Alguns títulos, né? Procedimentos estéticos para otimização de resultado em cirurgia ortognática. E aí eu já sei que o cara vai falar de implante facial. Então, se contar tudo isso, tem mais de 10, 15 palestras só sobre implantes faciais no nosso próximo congresso. Nós vamos estar no ENEC em junho, em Salvador, 5, 6 e 7. A Bucocast vai estar presente. Aliás, a Bucocast é uma das empresas parceiras, se não a única no segmento de podcast da Bucomaxilo, que vem desbravando, né, esse mercado dentro da especialidade, com conteúdo, enfim, gerando conteúdo para esses alunos de graduação. E nós estamos juntamente com o Colégio Brasileiro e vamos estar no ENEC também. Professor, a cirurgia ortognática é a principal atuação sua dentro da especialidade, certo? Que é a sua especialidade. O que levou você a se especializar na cirurgia ortognática? A gente tem várias áreas da bucomaxilo, né? E que, diga-se de passagem aqui, é um dos procedimentos talvez mais difícil de realizar. A gente sabe que tem, né, prótese, tem, enfim, mas é mais visado e, no meu ponto de vista, é mais difícil. O que te levou a se especializar em cirurgia ortognática? Cara, eu sou apaixonado por cirurgia ortognática. É a minha paixão. Até eu tava lá em Goiânia no final de semana, né? E aí veio uns meninos lá conversar comigo. E aí foi um bate-bola assim, ortognática ou estética? Cara, a estética tem muita demanda, hoje muita procura e tal, mas a minha paixão mesmo é a cirurgia ortognática. A questão é, uma das coisas que talvez essa minha paixão ela vai migrar para o futuro, porque a cirurgia ortognática hoje a logística é muito grande para fazer. O momento está difícil também, né? Eu dependo lá do convênio autorizar, eu dependo de ter um bom material, eu dependo de um hospital, eu dependo do anestesista, eu dependo, entendeu? A cirurgia estética não é tanto assim. Algumas delas, inclusive, eu faço no meu consultório. Então eu opero no dia que eu quero, a hora que eu quero, levando o tempo que eu quero, né? Entendeu? É mais tranquilo. Então, a cirurgia ortognática ela continua sendo o procedimento que eu mais curto na cirurgia bucomaxilofacial. Eu acho que ela faz uma transformação de vida
no paciente que não existe nada igual. Nem a cirurgia estética faz isso. Né? A cirurgia estética ela te dá função, ela te dá estética, ela te dá autoestima, ela te dá alegria, ela te dá vontade de viver. Então é isso que eu busco no paciente. Então é a minha paixão. O que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo a cirurgia ortognática, pode estar caindo o mundo lá fora, que a gente está ali concentrado, operando, trabalhando, mas ao mesmo tempo se divertindo. Hoje, dentro da cirurgia ortognática, a gente sabe que tem algumas técnicas, você tem a sua formação aí, 15 anos dentro da especialidade, passou por algumas mudanças da cirurgia ortognática, né? Como planejamento virtual, hoje a gente tem as cirurgias ortognática minimamente invasiva. Eu queria que você falasse dessa questão do planejamento. Você começou planejando numa época que acho que estava bem no começo do planejamento virtual, né? Ou não? Assim, eu fiz ao todo 64 cirurgias ortognáticas na minha residência. Caramba, bastante. Não, bastante. Fiz pra caramba. Era só o que a gente fazia. Bastante. Fiz muito. Todas elas, tirando uma que estava bem no começo e tal, todas elas eu fiz em cirurgia de modelo. Cortando gesso, montando articulador, todas. Todas. Caramba. Desde que eu saí da residência, eu não fiz mais nenhuma cirurgia de modelo. Nenhuma. Então eu já estava na época do virtual, mas a gente não tinha o software, a gente não tinha essa disponibilidade na residência, então a gente fazia método mais antigo. Mas desde então, desde 2013 que eu saí de Curitiba e voltei, eu não fiz mais nenhuma cirurgia de modelo. Então, eu passei pela cirurgia, pelo planejamento virtual, e hoje eu acho, não abro mais mão disso. Não acho que tenha espaço para você cortar modelo e fazer guia cirúrgico na mão e resina. Aliás, tem uma colega nossa que ainda faz assim. Respeito, dá certo, mas não é o jeito que eu faço. Não acho que não tem por que fazer isso mais, sendo que o virtual já está tão sacramentado que dá certo, né? Então, eu passei pelo virtual. Depois eu entrei na cirurgia minimamente invasiva. Eu fui da primeira turma de formação em cirurgia minimamente invasiva do Jonatas e do Matheus, da primeira turma que eles fizeram, o primeiro grupo de cirurgiões. Então eu passei por isso também. Acho que tem várias indicações. Não consigo ainda, na minha prática diária, fazer para todos os casos, como faz o Jonatas, por exemplo. Não consigo. Não acho que está errado, mas eu, dentro da minha logística, eu não consigo fazer para todos ainda. A gente faz movimentos super extensos e ele vai assistir isso aqui, ele vai falar, dá para fazer grandes avanços com... Mas não é que eu não acho que não dê, é que eu não consigo fazer. É treinamento. Talvez é a minha limitação. Não é a limitação da técnica, a limitação é minha. Igual artroscopia de ATM. Eu fiz 2 cursos e eu não faço hoje. Eu não aprendi a fazer. Não quer dizer, não funciona. Tá tudo certo. Não é assim, não funciona. Não é que não funciona. Eu não consigo fazer. Então eu passei pela minimamente invasiva, que eu acho que foi um outro boom aí. Né? Outra coisa que veio para somar, para melhorar o resultado do paciente. Então, veio o planejamento virtual para melhorar o resultado. Veio minimamente invasiva para melhorar o resultado. E a bola da vez agora são os procedimentos estéticos associados que vão vir para melhorar o resultado. Que já estão aí, na verdade, né? Para melhorar o resultado. Então, eu peguei todas essas épocas aí e pude aproveitar e tirar o que era melhor para o meu jogo, para o meu game, um pouco de cada um dessas tecnologias, dessas novas técnicas. Aquilo que funciona melhor para mim, eu consigo aplicar no meu paciente. Então, eu consegui extrair de cada um desses boom que teve aquilo que era melhor para mim. Hoje a cirurgia ortognática, a gente considera ela como a cereja do bolo dentro da especialidade. Mas há muitos colegas que não fazem a cirurgia ortognática, né? Tem a formação da bucomaxilo. Você que veio da residência e teve uma escola aí privilegiada pela quantidade de cirurgia ortognática, mas também deve ter enfrentado muitos traumas, né, dentro desses hospitais. Como que você vê essa relação do trauma com a cirurgia ortognática? Porque muitos que passaram por aqui, que o trauma é uma escola da cirurgia ortognática. Há quem não teve em hospital, mas que teve um bom acompanhamento de cirurgia ortognática e são bons profissionais. Como que você vê essa relação, né, com relação à cirurgia ortognática? Assim, eu particularmente não gosto de trauma. Não gosto de trauma. Não sei por quê. Não é nem que eu não aprendi a fazer. A gente fez trauma na residência também, mas não sei. Como eu falei, eu sou um cara tão criterioso, tão perfeccionista, que às vezes no trauma você dá o seu melhor, você fica lá 6 horas em cima do paciente, você
usa de tudo, assim, o melhor conhecimento que você tem, a melhor técnica, o melhor material e tal, e mesmo assim o resultado final não é tudo aquilo. Pela limitação do trauma. E aquilo é um negócio que me pega, entendeu? Porque a proposta é outra, A né? proposta é outra, exatamente, não está errado. O paciente não está errado, o cirurgião não está errado, é a limitação que tem. Mas é um negócio que me pega, é um negócio que eu, particularmente, eu sou daquele cara que eu levo o problema do paciente para casa, entendeu? Então, se o paciente não está bem, eu também não estou bem, eu não durmo direito e tal. E como eu falei, a cirurgia ortognática é a minha paixão, o tesão lá que a gente tem. Enfim, mas o trauma ele é muito importante na formação, porque ele dá mão. O trauma dá mão cirúrgica, o trauma te dá vivência hospitalar, o trauma te dá boa comunicação com as outras especialidades, né, com a área médica, com o TI, com tudo. Então, acho que o trauma é super importante. Mas eu, particularmente, acho que a cirurgia ortognática, na minha visão, né, para mim, é o que eu mais gosto de fazer. No entanto, é uma das cirurgias mais... não só a cirurgia, mas é um dos tratamentos mais complicados, difíceis. Eu tenho muito colega meu que fala, não, eu não faço ortognática, cara, é muito difícil o negócio. O cara faz uma cirurgia linda de outra especialidade. Zigomático, por exemplo, que é bem implante, complexo. né? Mas não faz ortognático. Ele faz um lifting facial maravilhoso e já ouvi gente que faz lifting facial falar, não faço assim, médico dentista, né? Médico buco. Não faço ortognática, é muito difícil para mim. E ortognática você tem que manjar de ortodontia, você tem que saber de cirurgia, você tem que saber de... Agora com os novos softwares, né? Planejamento virtual, enfim, tem que manjar de outras coisas. E é um paciente que você tem que se dedicar muito a ele, cara. Você tem que se dedicar muito ao paciente. Porque assim, vamos assim, sem demagogia nenhuma aqui, né? Se o cara senta no teu consultório, demonstra todas aquelas fragilidades que eles têm na deformidade dentofacial e te dá uma mala de dinheiro, o mínimo que você tem que fazer é sentar a bunda na cadeira, planejar o caso direito, estudar o caso e dar o seu melhor resultado. É o mínimo que você tem que fazer. E muitas vezes o cirurgião, na rotina dele, do trauma do hospital, tal, ele não consegue fazer isso. Então, quer fazer cirurgia ortognática? Cara, você tem que se dedicar ao seu paciente. Você tem que se dedicar ao seu paciente. É o mínimo que você tem que fazer. Mínimo. A gente acaba fazendo muito mais do que isso, né? Muito mais. Mas o mínimo que você tem que fazer é isso. Dentro da especialidade, quais áreas que você navega, professor? A gente faz cirurgia ortognática, cirurgia estética facial, cirurgia de implante, e aí todos os implantes, desde implante unitário, protocolo, Allen-4, implante zigomático. Eu faço só a área cirúrgica do implante, não faço a parte protética. E aí cirurgia oral, né? Cirurgia de terceiro molar, cirurgia biópsia. Eu não tenho uma prática tão grande em... Eu não tenho uma prática tão grande em tumores, reconstruções, e não tenho uma prática tão grande em trauma. Porque o trauma, eu não faço parte de nenhum plantão, pronto-socorro, onde o trauma chega para mim, então o trauma não chega no meu consultório. E essa parte de tumores, também existem centros especializados que tratam, acaba não chegando muito para mim também. E também a parte de pacientes fissurados, né? Fissura lábio-palatina. Também existem centros especializados para isso, que tem otorrino, plástico, fonoaudiólogo, ortodontista e tal. Então, esse paciente acaba não chegando na minha clínica, então eu não tenho muita prática com isso no meu dia a dia. Com relação ao preparo da cirurgia ortognática com alinhadores, que é uma realidade hoje, como que você lida com esse paciente, já que a gente veio do aparelho Bract convencional, os ganchos, e hoje chega um paciente 100% lá, tratado, preparado com alinhador. Como que você opera esse paciente, troca o aparelho dele, vem 100% alinhador, termina com alinhador, como que é isso? Não, começa com alinhador, termina com alinhador. Opera o paciente com alinhador. Eu acho que isso é totalmente factível. Não é assim a minha maior demanda hoje, apesar de que vem aumentando muito isso. Né? Se olhar 5 anos atrás, eu operava 0 paciente com alinhador. Né? Hoje já tem alguns pacientes. E, de novo, né, Ismael, o paciente gera... Essa demanda é gerada pelo paciente. Ele vem querendo com alinhador. Quando eu converso com ortodontistas, eles mesmos falam, Fernando, o melhor tratamento hoje que eu vejo não é nem o 100% alinhador, é o tratamento híbrido. Você começa com alinhador, meio que no meio do tratamento você passa para o bracket e termina com alinhador. Mas, então, assim, nem o ortodontista acha que é o melhor tratamento, mas é o que o paciente quer. E se o paciente quer operar sem colocar bracket, a gente faz. Como a gente também opera muito paciente classe 1. Paciente classe 1, eu digo aquele que já tem a mordida boa. Ou seja, ele fez um tratamento ortodôntico no passado, corrigiu uma mordida, mas a face está alterada. Está respirando mal, né?
esteticamente não está bom, do ponto de vista facial, e a gente opera o paciente. Não quer dizer que ele tenha que ter uma má oclusão, ele tem que ter uma mordida errada para ele ser um paciente candidato à cirurgia ortognática. Então, esse paciente classe 1, ele opera sem aparelho. Sem aparelho. Né? Pode até colar uns botões para fazer lá no meio, para usar no meio da cirurgia, usar elástico pós-operatório, ou a gente usa uns parafusinhos que a gente chama de parafuso de bloqueio, para usar isso no meio da cirurgia e depois tira. Então, o paciente ele vai para a cirurgia sem aparelho, ele recebe a cirurgia ortognática dele e ele termina o tratamento dele e nunca botou um bracket na boca, nem bracket, nem alinhador. Então, eu acho que é totalmente factível operar paciente classe 1, acho que é totalmente factível operar paciente com alinhador, acho que é totalmente factível fazer benefício antecipado, que é aquele que você opera o paciente antes do tratamento ortodôntico. Hoje mesmo, à tarde, fiz uma consulta aqui em São Paulo, eu vou operar uma menina agora em junho, lá de Sorocaba, que a gente vai fazer benefício antecipado. Você é adepto de benefício antecipado? Desde que eu tenha um ortodontista que entre na jogada junto comigo, sim. Que compre a bronca junto com você. Não são todos. Não são todos. Né? Porque, na verdade, o benefício antecipado está mais para o cirurgião do que para o ortodontista, né? Então, tem ortodontista que fala assim, tem um ortodontista muito bom, amigo meu, muito bom, ele fala, não tem esse negócio de benefício antecipado, não, porque depois a batata quente fica na minha mão. E eu tenho ortodontista muito bom também, o Dr. Rodrigo, lá de Criciúma, que ele fala, cara, bora, vamos fazer junto. Benefício antecipado cabe aqui, ó, bota aqui, que daqui eu me viro. Entendeu? Então depende muito assim, é um tratamento em conjunto, né, Ismael? Não adianta eu definir alguma coisa. Não adianta o ortodontista definir alguma coisa. É eu, o ortodontista e o paciente. O paciente tem que estar junto nessa também. É interessante, né? Você falou lá no começo que você antigamente mandava os pacientes para o cirurgião plástico, né? Indicava quando você via indicação para algum tipo de cirurgia estética. A pergunta é, o paciente de cirurgia ortognática, ele é do ortodontista, ele é do bucomaxilo ou ele é dos dois? Essa é uma pergunta, tá? E a segunda pergunta, quando dá o problema é do ortodontista, é do bucomaxilo, é dos dois? É boa pergunta. É boa pergunta. Assim, o paciente é dos dois. É um tratamento que a gente chama... O paciente ele tem que entender que o tratamento dele é ortocirúrgico. Ele tem que entender isso. Isso é uma coisa que eu bato muito na minha primeira consulta. Você tem que entender. A parte mais importante aqui dessa consulta é você entender que o seu tratamento é ortocirúrgico. Estou falando de um paciente convencional, de um paciente que vai usar aparelho e vai fazer cirurgia. Não daquele paciente que vai fazer cirurgia e não vai usar aparelho. Tá? Então ele tem que entender isso. Bom, ele entendendo isso, eu acho que é meio caminho andado. O jogo está quase ganho, ele entendendo isso. Por muito tempo, e eu achava, inclusive, e aí você é da área, por muito tempo eu até não me acertava com as empresas de marketing, por exemplo, porque eles não entendiam o meu jogo. Eles queriam fazer o mesmo marketing que ele faz para o cara da lente de contato. E não é assim. O cara da lente de contato, ele tem que fazer marketing para o público. E eu, na época, eu achava que eu tinha que fazer marketing para o ortodontista, por exemplo. Porque eu tinha que receber indicação do ortodontista. E eu recebia muita. Hoje, eu mando muito mais paciente para o ortodontista do que o ortodontista manda para mim. Eu encaminho mais, porque o paciente me procura, ele já tem a informação. O paciente já tem a informação. Ele já sabe o que ele precisa. Né? Às vezes ele não sabe o que ele precisa, mas ele sabe o que ele quer. Entendeu? Então ele procura o cirurgião e hoje eu acabo encaminhando muito mais para o ortodontista do que o ortodontista para mim. Mas isso não exime o paciente, a responsabilidade do cirurgião e do ortodontista. O paciente continua sendo dos dois, independente de onde que ele veio primeiro. Né? E o problema depende. Se o problema é facial, ósseo, cirúrgico, o problema é do cirurgião. Se o problema é ortodôntico, de preparo, de finalização, o problema é do ortodontista. Mas eu acho que a responsabilidade... É mútua. É mútua, mas no meu ponto de vista, o poder está na mão do bucomaxilo, porque se o preparo não está legal, o cirurgião diga, eu não vou operar porque não está bom ainda, né? Agora, a gente vê muitos casos que ainda o paciente não conseguiu, o cirurgião vai lá e abraça, porque quer operar, a gente sabe... E aí acaba fazendo segmentação de maxila em todos os casos, porque não quer resolver ortodontia. Assim, eu não condeno isso, não é uma rotina minha, eu prefiro deixar o paciente em preparo. Vai levar um ano a mais. Cara, vai levar um ano a mais, a gente tem que pensar no resultado. O resultado final tem que ser bom, entendeu? O resultado final tem que ser bom. Então, se tiver que fazer preparo, faça o preparo. Mas aí é capaz do paciente desistir e não operar.
paciência. Mas pelo menos você está dando o melhor resultado para o paciente. Aquilo que eu falei, o cara sentou, demonstrou todas as fragilidades dele, o paciente tem uma deformidade dentofacial, é um paciente psicologicamente muito abalado, e o paciente está te dando uma mala de dinheiro, cara, você tem que fazer o que é melhor para ele, não o que é melhor para você. Eu falo para os pacientes, eu tenho que fazer o que é melhor para você, não o que é melhor para mim. Tanto é que, às vezes, eu saio de Criciúma para poder operar o cara. Como eu venho operar em São Paulo. Por quê? Porque é melhor para ele. É melhor para mim? Não. Melhor para mim é jogar em casa, lá onde eu tô. No meu hospital, com o meu anestesista, com o meu material, com o meu instrumentador, com a minha equipe. Entendeu? Mas, às vezes, não é o que é melhor para ele. E eu tenho que fazer o que é melhor para ele. E, às vezes, alguns cirurgiões esquecem disso. Né? Acabam fazendo só o que é melhor para si. Operar o paciente rápido, botar dinheiro no bolso e entregar a bomba na mão do ortodontista. Então, assim, o ortodontista entrega a bomba para nós? Muita. Vai do cirurgião identificar o tamanho da bomba e falar, não, esse caso não vou operar. Só que eu também vejo que tem muito cirurgião entregando bomba na mão de ortodontista. Caso mal operado, caso sem indicação, aí deixa a oclusão, desculpa o termo aqui, uma bosta, né? Uma oclusão ruim, e fala lá, corrige lá com o ortodontista. A batata quente vai pro orto. Então, assim, tem de tudo, cara. Tem de tudo. Basta você se unir a profissionais, já que é um tratamento conjunto, cara, se une a profissionais que pensam igual a você, o melhor do paciente, o melhor pro paciente. Tem operado mais que tipos de casos lá, doutor? Apneia, 2, 3, 1? Cara, 80% acho que dos pacientes que eu faço é classe 2. A nossa população lá é muito de paciente com deficiência de mandíbula. E normalmente o cara que tem deficiência de mandíbula, ele também tem de maxila, ele é um paciente birretruso. Então 80% das cirurgias que eu faço é avanço de maxila, avanço de mandíbula, avanço de mento. Isso quer dizer que a gente tem mais paciente de apneia lá ou não? Não quer dizer nada. Não sei se tem mais pacientes de apneia, mas acaba que as cirurgias que a gente faz... assim, porque eu não consigo comparar assim, quanto que o pessoal aqui de São Paulo opera para apneia, entendeu? Eu não consigo comparar. Obviamente que eu não posso comparar São Paulo com Criciúma, né? Mas dentro das mesmas proporções, com certeza os nossos pacientes têm mais benefício respiratório, né? Sim. Diga-se, ronco, apneia do sono, do que um paciente, do que uma população, por exemplo, que só opera classe 3. Né? Por exemplo, eu sou professor visitante da Universidade de Chicago. Cara, 90%, e o meu doutorado foi com essa população de pacientes lá. Cara, eu diria que mais de 90% da população lá, que opera muito imigrante, mexicano e tal, cara, é classe 3. Classe 3, classe 3, classe 3, classe 3. Recuo de mandíbula, avanço de maxila, recuo de mandíbula, avanço de maxila. E eu opero muito, muito, muito avanço de maxila, avanço de mandíbula, avanço de mento e quando dá ainda uma papada aí para deixar o caso ainda melhor. Para ficar mais redondo. Professor, estamos chegando ao final do nosso podcast. Você veio dar aula aqui num congresso em São Paulo, né, no Festim. É Festim, né? Festim. O professor Laureano esteve por aqui também, que é um dos idealizadores aí deste congresso. Graças a esse congresso você veio para cá para gravar com a gente esse podcast. Se não viesse agora, viria numa outra oportunidade, com certeza. E eu queria finalizar esse podcast falando um pouquinho sobre os tratamentos que a gente está agora, vamos dizer assim, está todo mundo buscando, que são as cirurgias estéticas da face. E eu tive a oportunidade de assistir a sua aula. Confesso que quando eu vou em alguns congressos, nosso trabalho é fazer comunicação, cobertura. Mas quando vem um professor que tem um nome, a gente sabe que já tem uma referência, a gente faz questão, porque em algum momento esse nome vai surgir em algum podcast. E foi o que eu fiz no final de semana quando a gente esteve lá. E você falou algo na sua aula, por exemplo, com relação, não me recordo bem, com as cirurgias, né, de cervicoplastia, né? Uhum. E você mostrou alguns casos que em alguns procedimentos o pessoal faz retirada de pele. E isso me chamou muito a atenção, porque é muito comum. E você mostrou uns resultados assim que eu nunca tinha visto, já tinha assistido algumas aulas nessa área, sem nenhum tipo de retirada de pele. Eu queria que você falasse desse procedimento, se você criou uma técnica sua, porque hoje tem muitas técnicas, a gente sabe disso, que muitas das vezes são mais marketing do que técnica, mas você está numa curva muito acentuada de resultado que todo mundo pôde ver e eu pude comprovar isso também. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, o que eu vejo hoje é que o cirurgião que se propõe a fazer isso, ele ainda não tem, e não tem no Brasil, infelizmente. Agora tem, porque a gente tem o nosso curso lá no Rio de Janeiro. Né?
Mas até então não tinha um curso no Brasil que ensinasse a gente a fazer. Então muita gente foi tirando coisa da cachola mesmo. Ah, acho que é assim. Via um vídeo no YouTube, via um cirurgião de 1980, lá não sei de onde fazendo e tal. Então eu comecei a perceber que tinha muita gente fazendo errado. Né? Se você perguntar se eu criei uma técnica, talvez, não sei. Na verdade eu peguei um monte de técnica, E fez viu a que era sua, bom, o viu seu que era modo. bom de cada uma e não vou dizer que eu desenvolvi uma, eu vou dizer que eu copiei as melhores estratégias das técnicas que eu vi, vamos dizer assim. E tem o seu protocolo, a sua E forma tem o de meu operar. protocolo, tem o meu protocolo. Daria para dizer que eu sou um dos únicos que faz no Brasil hoje. Daria para dizer isso, tá? Que faz com critério. Porque tem muita gente fazendo. Como eu falei na aula lá, tem gente que acha que é fazer uma incisão embaixo do mento, dar 2 pontos no platisma, tirar uma gordurinha lá e pronto, né? Então, com critério hoje, eu acho que tem eu fazendo, tem o pessoal que a gente formou, né? A gente já está na 4ª turma no curso, enfim. Tem as mentorias que eu dei também, eu dei muita mentoria individual, né? O ano retrasado e o ano passado, então esse pessoal está fazendo bem. Mas eu ainda vejo que tem muita gente sem critério. E os principais erros que eu vejo dos iniciantes ou das pessoas que fazem sem critério são 2. 3, na verdade. O primeiro é tirar muita gordura. Eles acham que o resultado é compatível com a quantidade de gordura que sai. E não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem vários casos que eu tirei quase nada de gordura e o resultado ficou maravilhoso. Né? Então, primeiro é esse. Então, tem muita gente tirando muita gordura e tirando do lugar errado. E aí depois o paciente fica com uma depressão no pescoço, que parece tomar um tiro, que é chamado de cobra neck, né? Pescoço de cobra, porque o profissional fez da maneira errada. Esse é o primeiro erro, que é um dos que eu mais vejo. E destaque, né? O povo posta achando que é bonito ainda, né? E não é. Esse é um erro grave. O segundo é não prestar atenção na relação do ióide e da distanciamento cervical. Então, por exemplo, tem muita gente da harmonização que aprendeu a fazer a técnica, mas não sabe, por exemplo, fazer uma mentoplastia. E às vezes, para o resultado ficar nota 10, você tem que avançar o aumento. Só que o cara não sabe fazer a mentoplastia. Porque ele não veio lá do trauma, da ortognática, não. Ele fez o curso de Buco e Hoff, final de semana, ali na escola tal, uma vez por mês, por 2 anos. Nunca fez a mentoplastia. Então, quando você tem que fazer a mentoplastia, tem que aumentar o distanciamento cervical e você faz só o pescoço, o resultado não é bom. Quer dizer, é bom, mas não é nota 10. Então, esse é o segundo erro. E o terceiro que eu vejo é a questão da pele, que você falou. O cara que não está acostumado, quando ele faz a cirurgia, quando ele seca a pele do pescoço, no final parece que fica a pele sobrando, porque como ela fica muito flácida, solta, porque você soltou para poder fazer a cirurgia, ela fica solta, o profissional se desespera e fala, caraca, tem pele sobrando aqui, tem que tirar um pedaço. Tem muita pele. E não existe isso, cara. Não existe paciente com excesso de pele. Por que o paciente tem excesso de pele? Cresceu pele do nada? Por que cresceu pele na papada e não cresceu no meu braço? Não existe isso. Existe uma pele mal posicionada, isso sim. Então você tem que reposicionar essa pele ao invés de tirar a pele. E aí eu vejo muita gente tirando pele e aí os resultados são cada vez mais catastróficos. Entendeu? Então, assim, um pouco de um curso que não formou bem, com falta de experiência, com desespero. E aí o cara vai lá e tira uma fatia de pele quando vê. E a técnica que a gente faz, eu falo isso, na verdade, teria que ter mais pele ainda. Porque como eu estou aumentando a distância, eu preciso que eu tenha uma quantidade de pele para percorrer uma distância maior, porque eu aumentei a distância. Então, se você quiser saber exatamente como faz ou por que a gente não tira a pele e tal, assiste um curso nosso lá que eu acho que você não vai se arrepender. E a gente já vai deixar o convite para ele vir aqui num próximo episódio, gravar uma aula pra gente de 20 minutos aqui no canal da Bucocast Academy, que nós temos no nosso canal aqui. Dr. Fábio Sato, Flávio Ferraz, alguns colegas já passaram por aqui, Valfrido Pereira, enfim, e deixaram essa aulinha aí para os alunos de residência. Então fica aqui o nosso convite. E a professora Carol Ventura também esteve por aqui, falando sobre cirurgias estéticas. A Carol é super parceira, gosto muito dela, do Lucas, do Alan. Eu comecei com eles, inclusive, fiz o meu primeiro curso. Eu não falei isso, né? Meu primeiro curso que eu fiz foi o curso de lipo de papada, que foi com eles. Quem não faz nada de cirurgia, eu recomendo muito fazer o curso deles, muito mesmo. São profissionais sérios que estão a fim de ensinar e realmente divulgar uma boa técnica para todo mundo. E gostaria também de deixar o convite. Bom, o congresso do Face Team começa amanhã, então talvez quando isso aqui for ao ar
já vai ter passado, mas acredito que no ano que vem tenha também. Então, se vocês puderem, gente, esse congresso, além de muito bom, ele é muito importante. Então não adianta você ficar choramingando lá depois, porque o Buco não pode fazer, porque não sei o quê, o conselho isso, o conselho aquilo, e aí quando tem um evento você não vai. Então a hora que tiver, se programe, vá ao congresso, estude, se atualize e, pelo amor de Deus, comece a fazer a coisa do jeito certo, porque senão a gente vai ficar sempre nessa lenga-lenga de médico buzinar de um lado e a gente se defender do outro. Como está a sua agenda esse ano? Você praticamente está em todos os eventos da marca Colégio, né? Cara, eu não recebi o convite ainda do Subrabuco. Não sei se vem ou não. No último a gente recebeu o convite. Mas Ecobuco, que já teve, né? Amanhã Face Steams, ENEC e Copac a gente está escalado para falar. E no ENEC a gente vai ter 3 aulas, né, sobre cirurgia estética, cirurgia ortognática, enfim. Então tá bem legal. Ainda vou falar também no congresso no Cialacibo, que é em Punta Cana em novembro. Então tá bem legal, cara. É uma área que eu gosto bastante, essa questão de aula, de congresso, de evento. Gosto mais da resenha depois da aula do que da aula em si. O pós, mas tá bem gratificante, cara. Então a agenda tá bem cheia, graças a Deus. Eu pude acompanhar a sua aula lá em Goiânia e fiquei assim surpreso com os casos que você mostrou lá, enfim, a área da cirurgia estética é uma área muito fascinante, né? Consegue trazer assim uma autoestima para o paciente, que eu imagino, eu vi uns antes e depois seu lá, que a mulherada, se tá solteira, arruma um marido, pô. É muito top, né, cara? Tem isso, cara. Fica muito bom, assim. E a gente tem tido uma repercussão legal, assim, também na rede social, sabe, mano? Tem um caso que eu postei aí que, putz, cara, viralizou, deu, sei lá, 250 mil curtidas e 50 mil compartilhamentos e tal. Eu acredito. E aí começou a aparecer gente do mundo inteiro, cara, pra operar. Do mundo inteiro. Literalmente, assim. Europa, Cazaquistão, China, Austrália, Noruega, Estados Unidos, Canadá, México, enfim. Tem muito. Lógico, tem muito curioso, né? Tem muita gente que vem, quanto é que é? É muito curioso. Mas, cara, gerou muito. E assim, orgânico, tá? Teve patrocínio, nada disso, orgânico. E muita consulta e muita gente vindo para operar. A gente já operou gente aí de 18 países já. Talvez você deve estar assistindo esse podcast e deve estar dizendo assim, caracas, onde está isso? Só você ir lá na rede social do professor Fernando Antonini. É assim que tá lá, né, professor? Tá lá, doutor.fernando Antonini. E você vai conferir isso também nesses congressos que ele vai estar participando. Meu amigo, muitíssimo obrigado, né, pela sua participação aqui no nosso canal da Bucocast. Como você falou, e Rafael Panarello, Lucas Martins, Carol, já é da casa aqui. E você também, quando estiver em São Paulo, a Bucocast está de portas abertas. Eu sei que você tem seu curso com o Fred lá no Rio, né? Quando tiver a próxima edição, a gente tiver a oportunidade de estar lá, acompanhar. Vamos lá. Fred é gente boníssima, tive a oportunidade de entrevistar ele em alguns eventos. E pra gente vai ser um prazer, uma figuraça. A gente viajou junto, carioca. Passamos acho que 3-4 dias juntos num congresso Goiânia e Brasília, Piracicaba, enfim, sempre quando a gente se encontra é sempre uma honra e vai ser um prazer pra gente também. Gente boa, cara. Cara, Ismael, eu que agradeço o convite, estou à disposição também, eu tô com frequência aqui em São Paulo, né? E aí também nos eventos que a gente vai estar junto aí, né? ENEC, Copac, enfim. Então, fico à disposição. Tá? Fico à disposição também para vir aqui participar do Academy, né? Do Bucocast Academy. A aula, enfim. O que a gente quer aqui é divulgar a técnica correta para todo mundo, que todo mundo faça um bom trabalho, que a odontologia e a bucomaxilo cresça cada vez mais com tudo isso. Obrigado. Muito obrigado, cara. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast e ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar colocando aqui na descrição desse episódio o link, né, para você, caso tenha alguma dúvida ou até mesmo queira estar fazendo algum curso, né, com o professor Fernando Antonini, tá aí o contato e um agradecimento à Traumec, né, que tem participado deste podcast, ao Paulo, ao César Caritá, enfim, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.